Sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu pretendo ser bem curto, bem rápido, para explicar o que são classes e esses quatro métodos, o from map, to map, from JSON e to JSON, porque a maioria dos iniciantes tem certa dificuldade em entender esses métodos e o que são classes, né? O que é modelar uma classe. Então, vamos logo, né? Eu não quero gastar muito tempo. Então vamos lá. O que é um model? Um model, ele é uma classe como qualquer outra, porém ele é uma classe com responsabilidades específicas. No caso, o model ele é responsável por modelar dados, ele é responsável por armazenar informações. Por exemplo, tem o Sign Repository, ele também é uma classe. O que muda é o termo, tipo o nome, repository. No nosso caso aqui específico, o repository serve para fazer métodos dentro dele, né? No caso, o trabalho dele são métodos. E esses métodos, todos eles têm algo em comum, que é fazer uma requisição no API, de um servidor. Aí tem o provider também, ele pode ter a responsabilidade dele, mas não deixa de ser classe. O controller também tem a responsabilidade dele. E todos eles têm algo em comum. Todos eles repetem a mesma coisa. A única coisa que muda neles é que cada um tem o seu trabalho, a sua responsabilidade. É como, imagina o seguinte, por exemplo, existe a área mobile, né? A área dos desenvolvedores de aplicativos. Nessa área mobile tem vários desenvolvedores, mas todos têm algo em comum, que é desenvolver aplicativos. O mesmo vale para front-end, no caso mobile é front-end, né? Tipo, mais web, no caso games, cada um são áreas específicas, porém todas as pessoas que atuam nessa área fazem o que o nome já diz, né? Os games desenvolvem games, os mobile desenvolvem aplicações, mobiles, os de web sites, né? Websites. E por aí vai. Mas são todas pessoas e são todas as mesmas coisas. Tipo, a diferença são as responsabilidades deles. Em que eles são especializados. No caso, o repository é uma classe normal. Porém, o conteúdo dela, as informações que tem dentro dela, as responsabilidades dela são específicas. Ela é boa em fazer determinadas coisas. Provider é a mesma coisa. Controller é a mesma coisa. E estes nomes podem mudar. Talvez ele não seja repository, seja um outro nome. Provider também, controller. É importante você, quando for ver uma classe, abre ela e veja os métodos que estão dentro dela, o que todos estão fazendo em comum, o que todos, como é que fala, se repetem, né? O que se repete em todos eles. Porque aí você tem uma noção quando você estiver mexendo em um código, de você ver lá, talvez não esteja repository, o programador colocou um outro nome e você não está familiarizado, você não conhece. E aí, é só olhando para a classe você vai ver. E aí que entra uma questão. Se você pega uma classe e começa a atacar várias responsabilidades para ela, violando, se eu não me engano, o S do Solid, né, que é responsabilidade única, então vai ficar complicado de outro programador entender o seu código e até mesmo você no futuro. Então é importante você dar responsabilidades específicas para cada classe sua. E claro, com um nome que faça sentido. Os padrões são esses: repositories, providers, controllers, models, por aí vai. Então vamos lá, né? Qual é o trabalho do model então, né? O trabalho do model é armazenar informações, como eu já falei. No caso aqui tem um model name, ele tem os atributos name, username e e-mail. Ele tem que ser puro. As únicas informações que tem que ter nele são informações relacionadas com as coisas que vêm de API. São informações que nos ajudem a entender os dados que vêm de fora. Aí, independente de como eles chegam, né? Pode ser um JSON, pode ser um XML, um map, um pip, entre vários outros tipos de dados que podem vir. Aí imagina o seguinte, esse map aqui, ele tá até que pequeno, mas imagine você na sua aplicação ter que fazer a requisição, aí a API retorna esses dados aí, e você tem que colocar lá aqueles conchetes lá, aí user info e acessar essas três informações. Aí você usa em vários lugares. Se você errar um N, um M, qualquer caractere ali na hora de chamar dentro dos conchetes das chaves do map, já pode causar um problema, pode vir null, né? Que por padrão o map é null. E aí, com esse problema, talvez você leve horas para tentar resolver o bug, sendo que é algo que
Não é tão difícil assim. É algo, foi simples, foi só um erro seu que na hora de digitação ali. E os módulos nos ajudam a evitar esse tipo de erro. Até mesmo se a API mudar. Por exemplo, não vai ser mais username dessa forma, vai ser de outra forma que vai ser o nome. Não, ou sei lá, vai ser removido. Com os módulos é bem mais fácil você fazer esse tipo de alteração e também é bem mais fácil você saber o que exatamente está vindo daquela API. Porque talvez ela está retornando mais informações e você não sabe quais são essas outras informações que ela está retornando. Modelando tudo que vem de lá, você tem com mais facilidade acesso às informações que estão vindo. E quanto maior for o retorno da API, pode ser que venha uma lista de JSON e vários, um dentro do outro, encadeado e um monte tornando grandão. Aí você vai começar a entender melhor a importância de modelar essas informações. Porque isso é modelar, é você pegar uma base de dados ali, pode ser JSON, qualquer outro, e colocar ele dentro de uma classe, nos atributos dentro de uma classe, fazendo dele um objeto, uma classe no Flore, né? No Dart ou pode ser em qualquer outra linguagem. E aí, fazendo dessa forma, fica mais fácil para você e também para o próximo. Para você, durante o desenvolvimento da aplicação, é claro que quando você está em uma aplicação, você está mais familiarizado com ela. Porém, às vezes existem casos que você pode deixar de lado um projeto e começar outro. E aí depois de um mês você voltar para esse que você estava. E como todo mundo já sabe, geralmente a gente fica perdido. E se você não tiver uma estrutura bem feita, se você não tiver seguindo conceitos para melhorar a organização, para deixar um código bonito, você vai ficar mais perdido ainda. Então, fazendo dessa forma, aqui a gente estamos falando de modo, né? A prioridade aqui é modo. Então, falando dessa forma, quando você for acessar as informações lá, você esqueceu que a API retorna, você já tem aí tudo certinho para você. E também para o próximo programador, né? Outra pessoa que for vir. Às vezes você tá durante o início do projeto todo, teve reuniões com o back-end, aí foi falado, foi especificado tudo, você tava bem por dentro. Mas às vezes chega um outro desenvolvedor, não tá familiarizado com o código, fica todo perdido lá. E se você deixar tudo bem bonitinho, organizado, quando ele entrar no módulo, ele vai ver tudo que a API tá retornando. Então fica bem mais fácil para ele. Então, no caso, o que colocar dentro do model, né? Tipo assim, o principal são as informações. No caso ali, no outro slide, você viu que tinha alguns atributos. Então, os atributos são os principais. Por exemplo, se você tem o ViaCep, que é uma API que retorna informações do CEP, você passa um CEP e aí ela retorna um map, um JSON com as informações, os resultados, né? A cidade, o bairro, essas informações. Os atributos seriam essas informações que a API retorna, no caso bairro, cidade, o F, né? Essas informações são os atributos que você vai especificar na sua classe. Então, se a API retorna, por exemplo, está autenticado lá, um campozinho, e for true, então você vai criar uma variável booleana, bool, vai colocar lá, né? Se está autenticado, e aí é o que você vai modelar quando a API retornar para você. Existem alguns métodos que são padrões em modules. Provavelmente você vai ver eles, que são o toMap e o fromMap. E vamos falar neles. O toMap e o fromMap é mais no Dart, porque o Dart tem esse conceito de maps. No Python, se eu não me, eu já esqueci acho que é dicionários no Python. E outras linguagens podem mudar, né, os nomes, mas a forma são as mesmas, são chavezinhas. Aí você coloca chave valor, as informações. No caso aqui, ó, esse toMap ele serve para você pegar a sua classe e transformar ela em um map. Então, quando você está lá e você chama a sua classe, você já está instanciada ela com as informações, você coloca toMap. Quando você coloca toMap, aí ele vai retornar para você uma chave e nessa chave vai ter o nome, o username e o e-mail que veio da API que você já colocou dentro da classe. E para usar ele, é bom você usar em requisições. Quando você vai fazer uma requisição, aí no body, por exemplo, um post ou um put, quando você for fazer, no body você coloca lá to, no caso teria que ser JSON, né? Poderia ser assim, ó, JSON.encode to map. Mas já existe um outro método que auxilia nisso daí, para você não ter que fazer esse JSON.encode. Mas eu vou deixar ele mais para frente. Então essa é uma forma de você enviar, porque senão, imagina,
você tem que fazer uma requisição em sign up, né, fazer um registro e passar um monte de dados. E para passar esses dados, você teria que colocar lá o JSON code, colocar um map e colocar todas as informações. E aí entra a questão que eu falei. Se você errar um N, se você errar uma letrinha, um A, sei lá, alguma coisinha, já é o suficiente para dar algum erro lá e você às vezes ficar até perdido. Ainda mais se o back não for bem desenvolvido. Porque às vezes quando o back é bem desenvolvido, aí aparece lá, né? Determinada propriedade não existe. Aí você vê lá que foi um nome que você passou errado. Porém, na maioria dos casos, a maioria que a gente vê assim, não são tão bem estruturados. Às vezes dá um erro lá e só fala assim, deu um erro 500 e ninguém sabe o que foi. Então, fazer essas alterações ajuda bastante. O único caso assim que eu vejo mesmo, a utilidade do UTMap é bastante assim, que você vai ver com muita frequência, é para isso. Com bastante frequência. É claro que pode haver outros casos. Você pode usar para bastante outras coisas. E o from map ele serve para você pegar um map, no caso agora você vai pegar um JSON e vai transformar ele em uma classe. Então, aquele map, no caso que estava no outro aqui, ó, deixa eu voltar aqui até. Ó, esse mapzinho aqui, ó, você vai pegar ele. Deixa eu voltar aqui. Aí você vai colocar ele aqui dentro. Aquele que eu mostrei agora, eles são três chaves. No caso, se chamasse ele aqui dentro, ia dar um erro. Ia vir null. Porque é user, userinfo e é depois as informações. Então, a gente poderia fazer assim. Se retorna mais coisas no user e no userinfo, além daquelas informações, a gente poderia criar várias classes. Uma classe para acessar o userinfo. Aí dentro de userinfo, a gente cria uma outra classe, que vai ser o user, na verdade, né? Depois userinfo. E dentro de userinfo, ser esse from map aí. Que é para modelar as informações que ele está vendo de lá. E aí, quando ele entrar ali, ó, ele vai entrar no return e vai instanciar a classe e no name ele vai passar o map com a chave name, né? Se for null, se a API retornou null e você não especificar isso, ainda mais se você estiver usando a versão atualizada do Dart, vai dar um erro de nulo, né? Que não pode ser nulo. Aí você tem que colocar lá o ponto de interrogação. Claro, se você tiver também, de novo, um back-end bem feito, tiver tudo bem organizadinho, você já vai saber o que vem nulo e o que não vem. O que pode ser, né? O que pode vir nulo e o que não pode. E para isso aqui, esse aqui é bastante usado também em requisições. Você faz uma requisição e a API te retorna alguma coisa. No caso do VSApp, como ele retorna disso, você pode pegar e fazer user model ponto, tipo assim, você chamou lá no repository, né? Consultar o SAP. E aí quando você vai retornar as informações, você coloca return. Aí você pode colocar lá, vai SAP model ponto from map, mas no caso pode dar um erro porque vem em formato JSON e o Dart ele não pega o map é diferente de JSON, entre aspas, né? E aí, mas eu só tô dando um exemplo, por causa do formato que é chavezinha, aí chave valor, chave valor. E aí ele ia pegar as informações, tudo que você colocou os atributos tem que ser iguaizinhos da API, da forma que ela retorna você tem que colocar, pelo menos dentro desse mapzinho aqui, ó, dessa string aqui, ó. Esses nomes aqui, que é os atributos da classe, podem ser diferentes. Você poderia colocar aqui ó, um N maiúsculo e chamar aqui assim, e ia funcionar da mesma forma. O importante é aqui, ó, ser igualzinho o da API. Aqui também. Conforme ela está pedindo, você tem que passar aqui, ó, no toMap. Então, esses são o toMap e o fromMap. O toMap pega uma classe que já está pronta e transforma em um map. E o fromMap pega um map, um JSON, né, um map. É map porque o JSON eu vou explicar mais pra frente. Um map e transforma numa classe. Ele retorna uma classe com as informações que estavam dentro do map. E aí tem os outros dois, que é o toJSON e o fromJSON. O toJSON você já sabe o que é, olha lá. Ó. Ele faz o JSON encode, que eu tinha falado anteriormente, e do toMap. No caso, então, ele vai fazer assim. Você vai fazer uma requisição, e nessa requisição que você vai fazer, você precisa passar algo no body. O que você vai passar no body vai ser o seu model. No caso, você criou uma variável. Final, user é igual, user data, user model, e colocou as informações lá dentro. E aí você, quando for fazer a requisição, você vai colocar user.toJSON. Colocou o ponto .toJSON, ele vai fazer o toMap, ele vai codificar o toMap e vai enviar na requisição, codificado. Porque é o que o back está esperando. Ele está esperando um JSON, não um map. Porque ele não sabe o que é map. Ele sabe o que é JSON, que é o padrão da web, né? A web é para fazer o envio dos dados.
E o from JSON é a mesma coisa do from map. A diferença é que ele faz o JSON decode. Então, quando você faz uma requisição, geralmente a API retorna um objeto JSON que é uma string. Ele é entendido como um string no Dart. Você precisa decodificar essa string para transformar ela em um map. E aí, quando você chama o from JSON, o que ele faz? Ele dá um return user mode from map. E aí, esse from map, ele faz o JSON decode com o que veio da API. Que é o que você vai passar dentro ali, ó, do from JSON. Quando você chama from JSON, você vai precisar passar dentro dele o corpo da requisição, né? E quando você passar isso, aí você vai conseguir ter acesso às informações em string, depois decodificar, vai transformar em map. E quando transformar em map, ele vai fazer o que está acontecendo aqui que eu já expliquei, né? Que é transformar o map em um model e retornar para você isso. Você vai ver eles praticamente em todos os modelos. Praticamente em todos os modelos você vai ver eles. E também eles facilitam, né, nossas modelagens de dados, para você não ter que ficar colocando lá, vai, tipo, response.body, aí a chavezinha, aí name, sabe, tipo, ir pondo, toda hora instanciar a classe e pôr nos atributos. Você só chama from JSON ou from map, dependendo do caso. E pronto, já tá, ele vai modelar tudo bonitinho para você. Então, resumindo, um ponto importante a se destacar é que nesse caso, o que vai dentro do model também depende da estrutura que você está usando, dos conceitos da equipe que você está. Existem pessoas que criam, se eu não me engano, é o model, e no model ele só tem os atributos. E aí, se eu não me engano, existe o outro que é entidade, que ele estende desse model, e aí tem o from map to JSON, tem outros métodos, né, que colocam lá dentro para deixar ele melhor, para dar mais funções para ele, para essa entidade. E aí vai de você, tem gente que usa só dentro do modo, já coloca os from map to JSON. Tem, se você usa o VS Code, extensões que facilitam isso, ele gera para você o from map to JSON, ele também gera um outro que é copy with, que é usado bastante também, toString, eles geram. E aí vai de você o que você precisa usar. O importante é você não começar a colocar meio que lógica dentro do seu model. O model, os métodos que estão nele devem facilitar a visualização das informações. Então, evite colocar lógica dentro dele. E é isso. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Espero que tenha ficado bem claro. E até a próxima. Valeu!